com o coração partido que eu trago para vocês a análise da última temporada de Ted Lasso. Oi, tudo bem? Eu sou Roberta Rios e esse é o canal Rios de Ficção. Eu lembro você de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Caso já seja inscrito, por favor, ative o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma análise, nenhum vídeo. Para os mais sensíveis, eu aviso que não tem como não ter spoiler nessa análise. Mas acredito que não é nada que comprometa quando você for assistir ao seriado. Vou iniciar aqui falando um resumex, que é algo que eu faço normalmente antes de toda análise. O que a gente pode falar dessa última temporada de Ted Lasso é que ela serviu o que serviu na primeira e, de certa forma, na segunda, né? Ela manteve o espírito Ted Lasso forte. E quando eu falo aqui em espírito Ted Lasso, eu não estou falando do personagem principal, e sim de tudo o que aquela série quer emanar, quer fazer com que a gente sinta, né, enquanto espectadores, que a gente perceba. Então, não vai fugir muito do que a gente já esperava. Isso não é bom, isso não é ruim, é apenas uma coerência do roteiro. Do episódio 1 ao episódio 9, não vai ter nada muito diferente, né? Vai estar tudo muito tranquilo. Eu indico que vocês assistam o episódio 6, porque quem assiste Ted Lasso já sabe que em toda temporada tem um episódio meio psicodélico. E nessa temporada final é o episódio 6º. Adivinha para onde eles vão? Eles todos! Amsterdã. Vale a pena assistir. Quando a gente chega no episódio 10, no 11, no 12, aí a gente já vê, eu acho até de uma forma meio brusca, o seriado se despedindo da gente. São episódios que foram feitos realmente pra gente chorar. É feito para aquele fã, né, que adora mesmo o Ted Lasso e que vai sentir falta, como eu admito, gente. Como eu falei, eu não acho que teve uma fuga do roteiro, muito pelo contrário, manteve-se. E assim, algo que eu ouço as pessoas falando, que tem muita positividade nesse seriado e por vezes beira a positividade tóxica. Eu não sei, né, se chega a ser uma positividade tóxica, porque se fosse assim, você não veria personagens sofrendo algumas mudanças, se questionando e assim vai. Realmente, não tem como você dizer, não, o Ted Lasso é um seriado que não é nada positivo, muito pelo contrário, ele vem buscar essa positividade da gente. Mas eu acredito que é como se fosse um aconchego para a alma, um afago no coração que a gente anda precisando, porque esse mundo tá complicado, não é verdade? A última temporada vai iniciar lá no seu primeiro episódio, lá pelo minuto 5, mais ou menos, com o Ted, durante uma sessão de terapia com a doutora Sharon, em que ele se questiona do porquê de ainda estar na Europa, distante dos Estados Unidos. É um sinal muito forte, é um sinal claro que no fim da temporada ele vai embora. E assim, não é algo que a gente também se assustou, se surpreendeu, porque desde a primeira temporada, desde o primeiro episódio da primeira temporada, o Ted, ele sente saudade de casa, ele sente falta principalmente do seu filho. Então, pensar que ele ficaria em Londres não tem muito cabimento, tá? Outra coisa, o que falar desse personagem Ted Lasso, que não é apenas o protagonista, é aquele que dá nome ao seriado? Bom, eu penso, com relação a uma classificação do teórico literário Foster, que ele separa os personagens entre plano e redondo. Vou falar de forma bem simples, tá?
O personagem plano é aquele que não tem muita profundidade psicológica, é aquele que vai continuar o mesmo do início ao fim da ficção. Já o personagem redondo é o contrário, é aquele que tem todo o rebuscamento emocional, psicológico, e normalmente ele vai sofrer mudanças, ele vai fazer vários questionamentos psicológicos, emocionais, por aí vai. E quando eu penso nessa última temporada do Ted Lasso, eu tento trazer esses personagens, né, do seriado. Quem mudou, quem não mudou, quem continua o mesmo. Então, como estamos falando do Ted, né, aí vai. O Ted, eu não consigo classificá-lo como plano ou como redondo, né? Porque, assim, você vai ver que com o passar dos episódios da primeira temporada, ele vai começar a se enxergar como um cara que não é totalmente perfeito. Ele não vai conseguir lidar sozinho com todos os seus problemas, sejam problemas pessoais, profissionais, emocionais, e ele vai lutar, até que chega um momento em que ele sucumbe à terapia com a doutora Cheryl. E é a partir dessa terapia que ele vai conseguir alguns avanços, algumas mudanças, mas nada realmente muito significativo. Uma das coisas que eu acho muito interessante é que na terceira temporada, já para o final da temporada mesmo, ele vai confrontar sua mãe com relação a assuntos do passado. E mesmo ele com medo, mesmo ele travado, ele vai lá e confronta e, de forma mágica, né, ele se resolve. Enfim, não dava para ele se resolver com mais tempo, porque a gente não tinha mais episódios, né? Mas, assim, se a gente for pensar, o Ted, ele continua basicamente a mesma pessoa do começo para o fim. Ainda, né, pensando no Ted e pensando nesse espírito Ted Lasso que comanda o seriado, lá no primeiro vídeo, no vídeo da primeira temporada, eu vou deixar o link aqui na descrição, eu falo, né, sobre a abertura do seriado. E é muito interessante, porque é um estádio de futebol, né, o Nelson Roads, eu acho que é esse o nome, eu esqueci agora, gente, e que é o estádio do Richmond. E o Ted vai e senta em uma das cadeiras, todas as cadeiras azuis e muitas estão pichadas e tal. E no momento que ele senta em um dos bancos, automaticamente o banco muda de cor e fica limpo. E as cadeiras, né, os bancos adjacentes ao Ted começam a receber aquela cor e também a ter aquela limpeza. E o plano abre no fim e tá em vermelho, Ted Lasso. Uma coisa que eu falei no primeiro vídeo e ainda permaneço é que aí está uma forma de dizer o quanto aquele personagem ele vai conseguir cativar as pessoas ao seu redor. Como ele vai conseguir imprimir alguma coisa de si na outra pessoa. E isso serve também para esse espírito do seriado, porque ele vai transbordar aqui para o espectador. Mas o Ted Lasso consegue se conectar com vários personagens, mas tem um personagem que ele não vai conseguir se conectar e vai ser o grande antagonista do seriado. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Ele não vai ser o vilão do Ted Lasso, do personagem. Ele vai antagonizar com esse espírito da positividade do seriado Ted Lasso. E esse personagem é o Rupert, o ex-marido da Rebecca, ex-dono do clube. E por mais que ele perceba que tem coisas que tem que ser mudadas, ele não muda. Chega até o momento, também no fim da última temporada, que a gente até chega, né, quase acredita em sua mudança. Mas é apenas passageiro. Ele realmente volta a ser o nojento que ele é. Tem também um personagem que mudou, mas não é um personagem como a gente costuma pensar.
Ele não é uma pessoa, ele é o clube. A gente vai ver que até o clube ele passou por uma mudança. E isso completamente transformado pelo Ted Lasso. E também pela postura da própria Rebecca. O clube, o Richmond, ele desde o começo, desde a sua criação, ele é visto como um time irregular. Ora ele ganhava, ora ele perdia, mas nada realmente forte. E com a chegada do Ted Lasso, o time vai realmente se transformar num grande time. E isso é muito interessante. É interessante também lembrar que lá no início da temporada, todo mundo tá falando que ele vai ser o último colocado, né? Ele vai estar na última classificação. E se tivesse classificação menor, aí lá o clube estaria. Mas ele consegue, né, o clube, vencer. As mudanças não param. Roy e Jamie também vão passar por esse processo de mudança. A mudança do Roy, do Jamie, vai ser muito mais visível que a do Roy. Ele vai nos surpreender, e isso desde mais ou menos o fim da primeira temporada. Na segunda temporada, ele vai perceber que ele não é indispensável para o clube original, para um reality show que ele participa e até para a própria namorada, a Kylie. Ele vai perceber que ele precisa se esforçar para ser uma pessoa que todos querem. E a partir daí a gente começa a ver devagar uma mudança do Jamie, até desembocar a terceira temporada, em que ele resolve realmente ser uma pessoa melhor, ser um profissional melhor e aceita a ajuda do Roy. Mas algo interessante que podemos pensar do Jamie foi no episódio que trata de um vazamento de um vídeo íntimo da Kylie. E quando o time descobre, o McDo, que é o capitão do time, obriga todos os jogadores a apagarem fotos, vídeos que eles tenham com ex-namoradas. E assim, os caras ficam muito tristes. Tem que apagar. Ele manda todo mundo apagar. E você vê os caras sofrendo. Mas o Jamie não. Ele diz assim, não tem por que apagar, porque eu não tenho mais. No momento que eu termino o relacionamento, eu jogo tudo fora. E assim, é algo que a gente se surpreende, porque o Jamie, ele gosta de ter aquele jeitão de pegador, de mauzão, enfim. E é muito legal a cena em que todos estão apagando, assim, muito triste, e ele passa por trás andando, assim, de boa. Assim, a gente pode pensar, mas é obrigação, se a gente for trazer pra vida real, né? É obrigação todo mundo apagar e fazer, mas sabe que fazer, né, isso e apagar os vídeos para não comprometer ninguém. Mas a gente já sabe que, infelizmente, muitas pessoas não apagam, não só não apagam, como usam como vídeo de vingança. Enfim, né? Triste. E assim vai, né, esse progredir do Jamie. O Roy também vai ter a sua mudança, só que eu percebo que é uma mudança mais tímida. Então eu acho que de certa forma eu consigo ver o Roy ainda como um personagem plano e o Jamie um pouco mais redondo. O Roy tá nessa busca de ser uma pessoa menos fechada, menos pesada. Enfim, ele não consegue muito. Ele tenta, mas ele não consegue. Mas ele não é um cara ruim, mas ele também não, né? Enfim. A prova disso é que nesse mesmo episódio do vazamento do vídeo da Kylie, enquanto o Jamie tá assim, super nos surpreendendo de forma positiva, o Roy nos destrói nosso coração, posso falar assim. Porque apesar de ele apoiar a Kylie, ele vai perguntar pra ela pra quem era o vídeo. Desnecessário, né? Por falar em Kylie, eu amo essa personagem, gente. Ela e a Rebecca, pra mim, são as melhores personagens desse seriado. Sou fã, sou fã. E assim, é legal ver a Kylie se tornando, digamos assim, esse personagem redondo.
Desde o começo do seriado, ela já se mostrou uma pessoa parceira, uma amiga leal, uma pessoa extremamente profissional. Mas no decorrer das outras temporadas, e principalmente nessa terceira temporada, ela começa a ficar mais segura. Ela vai perceber que ela não precisa de alguém para dizer que é sua namorada ou seu namorado. Ela se basta, entendeu? E também ela vai conseguir manter, obviamente ela vai ter investimento, mas ela vai conseguir manter uma empresa de relações públicas. E isso é algo que nos dá muita alegria. Na terceira temporada, ela vai ter um relacionamento com a Jack, sua primeira investidora lá da empresa. E nesse mesmo episódio do vazamento do vídeo, a gente fica também decepcionado com a Jack, porque a gente esperava que fosse um relacionamento diferente do que ela teve com Jamie e com Roy. Mas a Jack, por ser multimilionária, pede que, de forma assim, né, eu vou falar bem por alto, ela pede que a Kylie divulgue uma carta escrita pelos advogados da Jack, né, em que ela pede desculpa por ter feito aquilo. E a Kylie diz que não vai fazer, que ela não fez nada de errado, fizeram algo de errado com ela. E ela não faz, e elas terminam, e depois a Jack ainda tira o investimento lá da empresa. Horrível. Mas a Kylie, maravilhosa. E por falar em maravilhosa, Rebecca. De uma mulher odiosa lá da primeira temporada, ela se torna uma mulher segura e sensível, né? A gente fala, ai, que mulher odiosa, mas ela estava magoada. Diferente da Shakira, que resolve, como é? Mulher não sofre, mulher lucra. Para Rebecca, mulher sofre e se vinga, né? Até que ela percebe que não precisa, que ela pode agora, fortalecida, né? Quer dizer, no processo de fortalecimento, fazer seu clube também se fortalecer. E é a coisa mais linda. Sobre o fim romântico da Rebecca, eu queria muito que ela ficasse com o Sam, muito, muito, muito. Não, a gente não sabe, fica aberto, né, se ela ficou com uma outra pessoa aí, mas ela tem uma troca de olhares lá nos últimos episódios com o Sam. Enfim, essa pessoa que ela pode, né, ter terminado, a gente não sabe, que tá aberto, tem a ver lá com o episódio de Amsterdã. Você tem que ver episódio 6. O último personagem que eu vou falar, porque infelizmente eu não consigo falar de todos, vai ser o Nate. Nate, o Grande. Na segunda temporada, ele deixa de forma subterrânea, de forma muito ruim, o Richmond e vai lá pro novo time do Rupert, o West Ham. E ainda na segunda temporada, a gente vê uma mudança do Nate. De uma pessoa agradável, de uma pessoa humilde para uma pessoa arrogante. E essa mudança, ela vai ser muito clara não só na personalidade dele, mas sim no cabelo. De um cabelo escuro, ele vai ficar com cabelo grisalho. Isso é bem legal, é bem marcante no seriado. No clube, no novo clube, no West Ham, ele fala praticamente apenas com o Rupert. Ele ignora todos os outros funcionários, ele é mal educado, ele é grosseiro, mas ele vai ainda sentir falta do Ted, sentir falta do clube, ele sabe que fez errado, mas para ficar bem com o novo empregador, ele faz tudo errado. O Nate realmente começa a mudar, a voltar a ser quem ele era, a perceber seus erros quando ele começa a namorar a Jade. E no fim, ele volta, né, pro clube, e a gente espera, pro clube e pro Richmond, e a gente espera que ele volte como alguém da comissão técnica, mas não acontece. Ele vai auxiliar o rapaz lá da limpeza, o Will. E sei lá, a gente fica assim, meu Deus, será que vai ter um spin-off? Porque assim, a gente espera o que vai acontecer com o Nathan. Porque assim, ele é um gênio, ele é um cara muito inteligente e ele domina todo aquele ambiente do futebol. Mas eu achei interessante, porque de repente, se ele fosse
depois de tudo que ele fez, ele voltasse por cima, aí sim ia ser positividade tóxica demais, hein? Então, gente, tem muitos outros personagens, mas não dá pra falar, senão o vídeo vai ficar muito longo. Caso alguém queira um personagem especial, comenta aí que eu faço um vídeo, tá bom? Chegamos aos 45 minutos do segundo tempo desse vídeo e teremos alguns minutinhos de prorrogação para falar sobre a questão da sexualidade abordada na terceira temporada de Ted Lasso. Todo mundo sabe, não precisa ficar explicando o quanto há tabu, o quanto é preconceito ainda muito forte dentro desse mundo futebolístico, um jogador ser gay. E isso vai ser tratado nessa última temporada. O jogador é o Colin, que vai dizer para toda a equipe que é gay. Mas até chegar a esse momento, o jornalista Trent vai descobrir, mas também não vai falar nada, não vai expor, até porque o Trent também é gay, também passou por toda essa complicação em se assumir gay, em poder ter coragem de dizer que é gay sem medo de correr riscos, né? Só que naquele episódio do vazamento do vídeo, o McDo, o capitão do time, vai descobrir que o Colin é gay e vai ficar meio estranho com ele, né? Mas ficou estranho porque ficou chateado pelo Colin não contar que era gay. E no momento que eles vão se decidir, se resolver, é muito interessante, porque o Colin diz que ele não tem obrigação de falar. Isso é muito legal. Ninguém é obrigado a falar para outra pessoa se é gay, se é lésbico ou não. Você não é obrigado. E ele diz que o Colin diz que tinha 99% de certeza que o McDo nunca ia tratar ele com diferença por causa disso. Mas tinha aquele 1% que o atormentava. Ele também diz, isso é bem engraçado, para quebrar esse clima mais emocional, ele diz que também não queria contar pro McDo, porque ele sabe que o McDo é fofoqueiro. E todo mundo, ele não ia conseguir, sem querer, ele ia soltar e todo mundo ia saber como realmente aconteceu. E algo que é bem interessante, bem bonito, mas a gente sabe que a chance de acontecer na vida real ainda vai demorar muito. No último jogo, que é apresentado no seriado, é o jogo da vitória do Richmond na liga em que ele está. E no fim, as pessoas vão pro campo comemorar, e vai a namorada de um jogador e vai o namorado do Colin, e eles se beijam. Infelizmente, a gente sabe que se isso acontecesse, a chance deles sofrerem qualquer tipo de agressão naquele momento e depois era muito grande. A prorrogação ainda não acabou. Algo que eu percebi lá na primeira temporada e senti falta, e finalmente aconteceu, foi que o Richmond vai ter agora um time de futebol feminino. Olha que legal. Desde a primeira temporada, quando o Ted tem contato com aquela torcedora que joga muito bem, eu esperava, né? Assim, a gente não pode falar que infelizmente demorou, porque realmente não sei se o roteiro ia conseguir desenvolver tanta coisa em tão pouco tempo. Mas aí, será que vem um spin-off do time Richmond com as meninas jogando? Será que é o Neita, que pode ser o novo, né, técnico desse time? É esperar para ver. Então, gente, estamos tristes, estamos órfãos, eu tô arrasada, gostava muito desse seriado, mas fazer o quê? É melhor terminar agora, terminar bem, do que, enfim, levar uma quarta, uma quinta temporada e encher, né, de barriga, como se diz no jargão. Então, agradeço você que esteve até o fim desse vídeo, peço para você curti-lo. Mais uma vez, se não está inscrito, inscreva-se. Se já é inscrito, ative o sininho para as notificações. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.